Olá! A delicada situação dos países islâmicos leva o Brasil a nomear o embaixador extraordinário para o Oriente Médio, Irã e Turquia. E é exatamente o novo embaixador, Cesário Melantônio Neto, o convidado do Diplomacia de hoje. Nós continuamos apoiando os esforços da Liga Árabe. E você vai ver mais. Integração fluvial. Países do Mercosul retomam a ideia de integrar o bloco pela malha de rios dos 4 países. Nós teremos, através dos nossos rios, a navegabilidade, permitindo um transporte mais barato e, sobretudo, menos que polui. Escravidão branca. Todos os anos, 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas das máfias de tráfico humano. E o Brasil não foge à regra. Até escravizar essa pessoa quando realmente chega ao local de destino. Salário sem crise. Mais de 70 mil estrangeiros conseguiram em 2011 vistos de trabalho no Brasil. Eu acho que a gente deve deixar entrar sim. No Arte e Diplomacia, os trabalhos artísticos dos refugiados estrangeiros acolhidos pelo nosso país. Você ainda confere a música tradicional persa e o documentário Cone Sul, que recupera as ações clandestinas da Operação Condor na América do Sul. E crimes cometidos por la ditadura nestes anos devem ser denunciados. E ao longo do programa você acompanha um ensaio fotográfico de Chico Santana sobre Persépolis, a antiga capital do Império Persa, hoje Irã, então governado por Dario o Grande. A Companhia Vale do Rio Doce vai construir e operar uma estrada de ferro de 137 quilômetros no Malawi, país africano ao lado de Moçambique. A via férrea vai escoar o carvão malaio até o porto de Nacala, ao norte de Moçambique. Enquanto no sudeste africano se constrói um amplo corredor férreo para escoamento da produção, no Brasil os olhares são na hidrovia. Sonho de portugueses e espanhóis desde a época do descobrimento, a interligação dos rios sul-americanos avança lentamente. A hidrovia Paraná-Tietê é a mais desenvolvida do país. Tem cerca de 1.600 quilômetros navegáveis nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. No ano 2000, foram transportadas pela hidrovia 1.700.000 toneladas de cargas diversas. Em 2011, o volume chegou a 6 milhões de toneladas. O crescimento médio tem sido de 10% ao ano. O investimento na construção de eclusas para permitir a travessia das barragens poderia aumentar significativamente o volume transportado, principalmente de grãos. Se você ampliar a hidrovia, você teria que colocar aí 6, 7 bilhões, você sairia de 6 para 20 milhões de toneladas ao ano. Dos 40 mil quilômetros de rios navegáveis do Brasil, apenas 13 mil são usados para o transporte de cargas. Se fossem interligados a outros rios da América do Sul, eles formariam corredores importantes de transporte regional. A hidrovia Paraná-Tietê ganharia mais 5 mil quilômetros se chegasse ao Rio da Prata, unindo Brasil, Argentina e Uruguai. Me parece muy buena la idea de integrar las hidrovías, porque con eso estamos conectándonos y trabajando de consumo para afrontar toda esta problemática económica que se nos viene arriba. Quando se propõe fazer mais eclusas no Tietê, eu acho importante, com isso nós teremos, através dos nossos rios, a navegabilidade, permitindo um transporte mais barato e, sobretudo, menos que polui. A ligação da hidrovia Tietê-Paraná com a hidrovia Paraná-Prata tem um grande obstáculo, a usina de Itaipu. As embarcações precisam ultrapassar essa barragem, que tem mais de 200 metros de altura. Existem alternativas técnicas, mas nem todas são viáveis economicamente. Um estudo feito por Itaipu demonstrou que a construção de uma eclusa teria um custo muito alto. O diretor da empresa acha que devem ser analisadas outras opções. Viria-se a navegabilidade, descendo de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, acima da Itaipu, se faria uma ligação ou ferroviária ou rodoviária, se transbordaria toda essa carga
e depois abaixo da usina, que pode ser tanto no Rio Iguaçu como no Rio Paraná, se restabeleceria numa outra embarcação que prosseguiria o fluxo. O superintendente de navegação interior da ANTAQ acha que o investimento alto não pode ser usado como justificativa para suspender a construção de eclusas. Ele entende que as vantagens do transporte aquaviário, como a segurança e os custos baixos, deveriam ser consideradas na definição dos projetos. Se você colocar o benefício que ela traz para, às vezes, aquela hidrovia como um todo, é o caso da Tocantins. Se você fizer 3 eclusas, você amplia em mais de 1.000 quilômetros a navegação. Então, vamos dizer, você traz a hidrovia Tocantins-Araguaia até o centro do Brasil. Sexo, trabalho escravo, comércio ilegal de órgãos humanos. Esses são os principais ingredientes que movimentam uma triste realidade: o tráfico ilegal de seres humanos. Em pleno século XXI, a humanidade se depara ainda com práticas medievais. E o Brasil não escapa. Uma comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal investiga o tráfico humano que não respeita fronteiras. Uma atividade que movimenta 32 bilhões de dólares por ano e tira a liberdade de 2,5 milhões de pessoas no mundo. Esse é o tráfico de pessoas, presente no Brasil e investigado durante 8 meses por uma CPI no Senado. Os 80% dos casos detectados são movidos por exploração sexual e mais ou menos 20% por trabalho forçado. As vítimas, 80% das vítimas são mulheres ou meninas. Metade das pessoas traficadas são menos de 18 anos. Então, entre 15% e 20% das vítimas são crianças. Quando ela deixou de ser útil para ela, ela jogou a minha filha na rua. A minha filha passou dias e noites dormindo na rua. No Brasil, as redes de traficantes estão em todo o território. É impressionante a quantidade de rotas que nós temos no Brasil de tráfico de pessoas, né? 110 de tráfico interno e 131 de rotas de tráfico internacional. Espanha, Portugal, Itália, França são os principais destinos internacionais. Em Belém, menores de idade que se prostituem na beira de rodovias confirmam que já foram aliciadas para ir ao Suriname. A cooptação é feita através de anúncios de jornais, agências de emprego, agências de viagem, ok? E elas realmente almejam essas vítimas mais vulneráveis a esse tipo de delito e realmente conseguem o seu intento, que é até escravizar essa pessoa. Eu tenho colegas que já foram para lá e às vezes nem conseguem voltar porque prendem, né? Eu não iria, não. Estrangeiros também são traficados para o Brasil. Os traficantes estão vindo com muita frequência para o Brasil. E a tendência, quando você não consegue criar uma barreira para impedir esse crime, é aumentar cada vez mais. Combater o tráfico internacional é um desafio para a Polícia Federal. Segundo o relatório da CPI, apenas 2 agentes em cada estado dedicam-se ao problema e também cuidam de outros assuntos. Poderíamos fazer muito mais, nosso desejo era fazer muito mais. Os nossos maiores gargalos, como já mostramos aqui, é a nossa estrutura, que não há uma dedicação exclusiva. O Brasil investe R$1 milhão por ano no combate ao tráfico. Os Estados Unidos, 100 milhões de dólares. O tráfico de pessoas é crime previsto em protocolo da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional. Atividades como recrutar, transportar ou alojar pessoas para serem exploradas sexualmente, trabalharem como escravos ou terem seus órgãos subtraídos definem o crime. Apesar de o Brasil ter assinado o protocolo, o Código Penal só reconhece o crime quando a exploração sexual é o fim. Por isso, os senadores da CPI propuseram um projeto de lei para incluir as outras 2 modalidades. A sugestão é que o tráfico internacional seja punido com reclusão de 4 a 10 anos e o tráfico dentro do próprio país com prisão de 3 a 8 anos. Lamentavelmente, o Brasil ainda está muito longe de fazer este enfrentamento à luz
das obrigações constitucionais que tem o governo brasileiro. Hoje nós temos uma amplitude de violações de direitos que envolve travestis, transexuais, que envolve meninos para jogar futebol, que envolve pessoas que são levadas para a comercialização de órgãos, envolve muito além do que a gente pode imaginar. E no bloco a seguir, o crescimento do volume de trabalhadores estrangeiros que, em meio à crise mundial, buscam no Brasil o emprego seguro. A gente volta em 1 minuto.